Bom dia! E na lição de vida hoje, vamos ver a verdade do segundo livro de Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque, por ele, o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Meu querido, nós aprendemos neste texto bíblico, Naamã era um homem valoroso, era um herói, e ele estava com um problema de saúde. Ele tinha lepra, e a lepra era uma doença que era incurável. E Deus, ele tem um plano em todas as coisas. E para você viver o milagre de Deus, é necessário que você abra os seus lábios e comece a declarar aquilo que Deus tem por fazer. Então, eu quero dizer a você que é necessário sair da zona de conforto. Aquela menina foi levada como prisioneira, porém, era a pessoa mais livre que estava ali naquela terra. Porque a hora que ela abriu os seus lábios e começou a falar da verdade que ela conhecia, que é o poder de Deus, imediatamente houve uma transformação no meio daquela situação que Naamã estava atravessando. Veja que se você não fala, se você não abre os seus lábios e se você não libera aquilo que Deus tem colocado na sua mente, no seu coração, saiba, os milagres de Deus não irão acontecer. Deus está procurando pessoas que saiam da zona de conforto, pessoas que se posicionem e falem: eu tenho um Deus e Ele é um Deus poderoso, eu tenho um Deus e Ele sabe o que está acontecendo comigo e tenho certeza que Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Quando aquela menina começou a contar, no versículo 3 nós vemos esta verdade, e disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Meu querido, esta é uma palavra de conhecimento. Esta é uma palavra que vem do trono de Deus para mudar a tua vida e para mudar a tua história. Quando você se coloca diante de um profeta de Deus e você recebe uma palavra que vem do trono de Deus e você acredita naquilo que está sendo falado, Deus tem poder para mudar a sua vida através da fé que você deposita naquilo que está sendo liberado sobre a sua vida e sobre a sua caminhada. Hoje, Deus está te chamando. Saia da zona de conforto. Acredite naquilo que Deus tem ministrado através dos profetas do Senhor, através de pessoas que têm colocado a sua vida para ser instrumento de Deus para que a tua vida seja tocada. Deus quer fazer de você um milagre. Assim como aconteceu na vida de Naamã, ele precisou sair de onde estava e ele precisou andar. Por quê? Porque o rei deu uma ordem a ele. No versículo 5, nós aprendemos: Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Veja que ele não foi de mãos vazias. Ele teve todo um cuidado, ele se cercou de tudo o que era humano. Ele se cercou de toda a condição que poderia trazer o resultado sobre a sua necessidade. Porém,
Quando ele se apresentou diante do profeta, no versículo 8, está escrito assim: Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Quando você ouve uma palavra, você precisa tomar uma decisão. Quando você ouve uma palavra que vem do trono de Deus, você precisa sair da posição estática que você se encontra, muitas vezes uma posição até de incredulidade, de medo, né, de insegurança, de incerteza, porque fica pensando muitas vezes, já aconteceu e eu já tentei e as coisas não deram certo. E Naamã, ele ficou muito bravo quando recebeu esta informação. Por quê? Porque ele estava acostumado a ter muito conforto, a tomar banho em águas limpíssimas, e ele ficou então muito bravo com aquela situação. Mas no versículo 13, nós aprendemos assim: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. Disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Foi então que Naamã tomou consciência de que ele precisava obedecer, de que ele precisava se submeter àquilo que estava sendo liberado do trono de Deus para a sua vida. No versículo 14 está escrito assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Hoje, Deus está falando aos nossos corações. É tempo de obedecer. É tempo de se posicionar e fazer aquilo que Deus tem colocado para que nós façamos. E é através da obediência, através daquilo que nós vamos colocar diante da presença do Senhor, ouvindo a palavra do homem de Deus. O que aconteceu com Naamã? A Bíblia diz que ele ficou com a pele de uma criança. Ele ficou completamente purificado. Lição de vida para você hoje. Obedeça. Saia da zona de conforto. Posicione-se em Deus. Ouça a voz do homem de Deus e seja curado, seja purificado, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço do seu amigo e pastor Daniel Bassotto. Te abençoo, abençoa a tua casa, abençoa a tua família. Quero declarar toda sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. Que você veja e viva o bem de Deus na terra, em nome de Jesus Cristo. Até a nossa próxima lição de vida. Deus te abençoe, Deus traga soluções e você se torne um grande milagre para que o nome de Deus seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.